Fala aí, meu mano, beleza? Professor Cisler, coluna de Geografia, para dar sequência ao nosso conteúdo sobre o processo de industrialização brasileiro. Se está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, saiba que tem vídeos anteriores a qual a gente abordou outros momentos desse grande processo. A gente tem que falar sempre da proibição, o qual tornou o nosso processo tardio. Temos que falar do ciclo do café, o que a economia cafeeira trouxe de benefícios e impulsionou o nosso surto industrial. E depois, claro, já no século XX, o contexto da crise de 29, a ascensão do governo do Vargas, a importância que ele teve nesse início do processo de industrialização do Brasil e a sequência com os governos do Dutra, Vargas novamente e o Juscelino Kubitschek. Então, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, saiba que temos vídeos anteriores que é importante que você pegue todo esse contexto. Mas se porventura você já viu os outros vídeos, então a gente segue aqui falando do período militar. Gente, a questão é a seguinte, no final do governo do Juscelino Kubitschek, nós vamos ter a sequência ali do governo do Jânio Quadros e também do João Goulart. Para a parte de economia e o nosso processo de industrialização, os governos do Jânio Quadros e do João Goulart, que diga-se de passagem, não chegaram nem a ser concluídos, por assim dizer, eles não vão ter tanta relevância nesse processo, não vamos ter tantas mudanças estruturais. Mas vale ressaltar aqui que o João Goulart ele vai propor as tais reformas de base. E isso não vai ser muito bem visto pelas camadas, por assim dizer, mais liberais dentro do Brasil. E por conta disso, claro, nós vamos ter ali o golpe militar em 1964, que vai dar início a todo o período do nosso regime militar, que vai durar ali de 1964 até 1985, ok? Então, a gente começa falando exatamente desse momento. No período militar, 5 presidentes vão ser importantes para a gente poder dialogar com todo esse contexto que vai aparecer. São eles o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Nas aulas de história, isso é muito mais aprofundado, mas aqui a gente vai dizer quais foram as transformações que foram motivadas nesse longo período de 21 anos desse regime militar brasileiro. Ou ditadura militar, tudo que você quiser chamar, isso daí não tem relevância para o nosso estudo aqui, tá? Nosso estudo aqui é sobre economia, sobre esse processo de industrialização. Vamos lá, os militares eles vão manter o tripé econômico. Se você não lembra do tripé econômico, você tem que, claro, voltar no vídeo de JK. Mas eu vou dar aqui um spoiler para você que não viu o vídeo sobre o Juscelino Kubitschek, que o tripé econômico nada mais vai ser do que uma divisão daquilo que seria as frentes de investimento. A gente vai ter o Estado, que vai ser fortemente atuante com o investimento na infraestrutura, na energia, nas indústrias de base, um forte protecionismo, enfim, protegendo o mercado interno. Já o capital privado nacional seria a segunda frente desse tripé, e esse capital privado nacional iria continuar investindo nas indústrias de bens de consumo. Só que como a gente não tinha tanta tecnologia, esse capital privado nacional investia mais nos bens não duráveis, que é aquela indústria mais tradicional. E também vamos ter a frente que começa a se desenvolver no governo de Juscelino Kubitschek com o capital estrangeiro, que vai, claro, investir nas indústrias de bens duráveis. Aí você deve lembrar do governo do JK, das automobilísticas, das indústrias de eletrodomésticos, de eletrônicos para a época, enfim, tudo isso que proporcionou uma entrada de tecnologia dentro do Brasil para aumentar a produção interna. Então os militares eles vão dar sequência nesse modelo econômico que vai se basear no tripé econômico do Juscelino Kubitschek, dando essa ideia de internacionalização da nossa economia. Bom, nesse momento, o mundo capitalista ele estava querendo cada vez mais se fortalecer. Os Estados Unidos, que era a grande frente do capitalismo, estava tentando, claro, cada vez mais aliados, inclusive também a Europa. E nesse momento nós vamos ter a facilidade muito grande de captação de recursos no exterior. Então eu coloquei aqui, ó, captação de empréstimos no exterior. Foi um ponto fundamental desse momento do período da ditadura militar. Por quê? O FMI, o Banco Mundial, o BIRD, serão instituições financeiras que vão estar emprestando muito dinheiro nesse momento. E os empréstimos nesse período eram com juros baixos, porém flutuantes. Significa que os juros ali eles não eram tão significativos, o fluxo de capital era muito facilitado, muito estimulado, porém qualquer oscilação que acontecesse no mercado, automaticamente qualquer crise poderia fazer com que essas taxas de juros elas se elevassem. Mas a ideia dos militares era o quê? Pegar esse dinheiro, conseguir fazer a captação desses recursos, automaticamente fazer grandes investimentos e, consequentemente, pagar essa dívida, fortalecendo assim a nossa economia. Afinal de contas,
que é que pode dar errado? Então, dessa forma, os militares começaram a fazer grandes investimentos com esses empréstimos sendo o norte desse capital, desse grande desenvolvimentismo do Brasil. Um desses investimentos foi nos transportes e na infraestrutura, porque era preciso conectar o território brasileiro. A gente lembra que o nosso modelo de economia de arquipélagos lá de trás fez com que desenvolvesse economias bem isoladas no Brasil. Não tinha transporte conectando-as. E os militares investem muito nessa conexão, por assim dizer, ali regional no Brasil. Então, várias rodovias, por exemplo, serão construídas. Exemplos aqui: Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém. Aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana, a gente vai ter a construção da Ponte Rio-Niterói. Enfim, obras de grande porte vão receber o nome de obras faraônicas. Os militares investem muito em rodovias, que já era uma premissa do governo do Juscelino Kubitschek, como você pode lembrar. Um outro exemplo de investimento foi na energia. Os militares investiram aqui, sobretudo no aumento dessa oferta. Ora, se o Brasil está querendo começar a se desenvolver cada vez mais, se internacionalizar, atrair a indústria, atrair investimento, a gente precisa, claro, a melhorar a nossa oferta de energia. Então, como exemplo aqui nós temos o programa nuclear, que vai dar início ali à construção de algumas usinas, como o caso de Angra 1, aqui no estado do Rio de Janeiro, e também algumas hidrelétricas, que vão ser estimuladas muito nesse período. Um exemplo é a hidrelétrica de Itaipu, a Binacional de Itaipu, que durante muito tempo vai ser a maior do mundo. Olha só que legal, ó. Projetos de mineração. Vou dar um destaque para esses projetos na Amazônia. Os militares, eles tinham uma premissa: integrar para não entregar. Era necessário que a Amazônia começasse a se conectar, a se valorizar, porque é uma região muito rica, uma região com uma grande fronteira. Então os militares precisavam estimular investimentos nessa região para poder atrair as pessoas e a ocupação, consequentemente, ela cada vez mais ficar em demasia nessa região. Então, como exemplos de projetos lá na Amazônia de mineração, o projeto Carajás, o projeto Trombetas, o projeto Jari, tivemos o garimpo em Serra Pelada, enfim, uma série de investimentos que os militares começam a propagar dentro da Amazônia. O destaque aqui nosso é o projeto Carajás, que contou com uma grande infraestrutura, com uma grande quantidade de mobilização de transportes, a ferrovia Carajás, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tudo isso nada mais nada menos são obras e investimentos que foram feitos por conta para atender as necessidades desse projeto. Um outro tipo de investimento na nossa agricultura. Esse período marca a nossa modernização do campo, revolução verde. Então, máquinas agrícolas, pesquisas ligadas à questão da produção de insumos. Enfim, cara, o Brasil estava se transformando, estava se modernizando. Foi um legado muito positivo que os militares deixaram para frente, só que a um custo muito elevado. Repito, essas obras chamam muito a atenção porque mostram um Brasil em franco crescimento. E esse crescimento vai ser evidenciado num período que nós vamos conhecer como o milagre econômico brasileiro, que foi de 1968 a 1973. O governo que marca esse milagre econômico, o governo do Médici, que automaticamente consegue fazer com que a economia do Brasil saia de uma posição de 47ª para a 8ª do mundo. Pô, o pessoal olha e fala: caraca, o Brasil está crescendo pra caramba, o país ele está se transformando muito, eu quero investir nesse país. Então, automaticamente, os militares eles estimulam muito esse grande desenvolvimentismo. Inclusive usando esse desenvolvimentismo como propaganda, né? A própria Copa de 70 foi usada para isso. Então, automaticamente, paralelamente a esse crescimento econômico, tinha um forte nacionalismo, tinha um Estado muito presente, um país que estava muito fechado para as importações, a lembrar daquele modelo que a prioridade era substituir as importações. Então, automaticamente, o Brasil nesse momento estava valorizando muito seu mercado interno e estava com um forte sentimento nacionalista. Então, destacamos nesse milagre econômico aqui uma elevada ação, um elevado crescimento expressivo do nosso produto interno bruto. Agora, vale ressaltar o seguinte, que embora os militares eles tenham feito a economia crescer bastante aqui no Brasil, não foi repassado aos salários todo esse ganho, o que significa que a população pobre mesmo, ela não viu esse milagre econômico. A gente teve um crescimento da economia, mas a qualidade de vida paralelamente não melhorou. Muito pelo contrário, aumentaram cada vez mais as desigualdades internas.
Então tinha até uma frase que o Delfim Neto falou que era preciso fazer o bolo crescer para depois desse bolo ser repartido. O bolo, nessa analogia, seria a economia e, consequentemente, a repartição seria, consequentemente, uma redução das desigualdades. Você sabe que isso não aconteceu de fato a nível Brasil, mas milagre econômico significa que teve um crescimento da nossa economia, muito embora esse crescimento não foi transpassado ou transmitido à qualidade de vida da população, ok? Continuando aqui, ó, nós vamos ter contrastes sociais que vão acontecer por conta disso e uma enorme necessidade dos militares de tentar valorizar o crescimento regional. É aqui que começa a surgir determinados planos ou órgãos que vão ajudar a planejar o desenvolvimento, atraindo capital, consequentemente, para várias regiões. Um exemplo é a Sudan, que vai ser a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, para poder orquestrar a região da Amazônia. E aí nós vamos ter, inclusive, a elaboração daquilo que ficou conhecido como Amazônia Legal. Se você quiser, tem uma aula aqui no canal só sobre o Complexo da Amazônia. A SUFRAMA, para administrar o polo recém-criado da Zona Franca de Manaus, que automaticamente vai ser uma área de porto livre, que vai permitir a importação de matérias-primas industriais, sem nenhum tipo de imposto sendo colocado em pauta. Nós vamos ter a Codevasf para a valorização da bacia do Rio de São Francisco e todas as atividades envolvidas naquela região. Também a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Enfim, gente, vamos ter uma série de investimentos dos militares focado em fazer o desenvolvimento de várias regiões do Brasil. Beleza? Pois bem, cara, o milagre econômico que está acontecendo, tá tudo muito bom, tá tudo muito maneiro. Entretanto, na década de 70 nós vamos ter problemas seríssimos no mundo capitalista. Na década de 70 nós vamos ter a famigerada crise do petróleo. Primeiro vamos ter uma em 73, depois vamos ter a sequência em 1979. É importante que você entenda que a crise do petróleo faz com que haja uma mudança na perspectiva de capital. No caso, né, quem emprestava dinheiro naquele momento não estava querendo mais emprestar. E além de não estar querendo mais emprestar, começou a cobrar o dinheiro. Você lembra que o Brasil pegou muito capital lá fora? Você lembra que naquele momento os juros eram baixos? Porém, qualquer crise econômica poderia fazer esses juros crescerem? Pois é, aconteceu. Nós vamos ter a elevação da taxa de juros, o que, consequentemente, faz com que haja redução da captação de recursos estrangeiros. Então, automaticamente, o Brasil agora se vê numa ideia de que está devendo muito, está precisando continuar as suas obras e seus investimentos, e também, consequentemente, o Brasil ele vai ter que pagar essa dívida, então é um grande problema nesse momento. A título de exemplo, é como se literalmente você tivesse pego um empréstimo e você está pagando esse empréstimo, muito embora você fica desempregado. Então você precisa pagar esse empréstimo, automaticamente ninguém vai te emprestar dinheiro mais porque você está em débito e isso aí dificulta muito o seu crescimento. E vale ressaltar também que quando a crise do petróleo chega, o Estado não para de fazer investimentos, muito porque achava-se que essa crise não ia durar muito. É tipo assim, só uma gripezinha, então vamos continuar fazendo gastos. Mas infelizmente, né, em 79, isso daí aconteceu uma nova crise, um novo choque que realmente abalou as estruturas da economia brasileira. Segue aqui comigo. Os militares tomam as seguintes medidas, beleza? Eles têm que começar a incentivar as exportações. Por quê? Porque quanto mais você vende produto lá para fora, mais você consegue acumular recursos. E quanto mais recursos você acumula, mais você paga a sua dívida. Então, eles elaboram uma estratégia que é a seguinte: exportar é o que importa. A prioridade é a exportação. E aí você automaticamente pensa o seguinte, que o Brasil, ao longo da sua história, sempre se ligou em exportar para o mercado externo. A prioridade sempre foi o mercado externo. Desde Vargas, a prioridade foi o mercado interno. Então a gente volta a uma realidade de colônia do Brasil, onde a prioridade é sempre estar exportando lá para fora. Mas nesse momento o Brasil precisava pagar a dívida. Nesse momento o Brasil precisava, consequentemente, ainda estar fazendo caixa para poder pagar essa dívida. Olha só, subsídios para exportação. Uma forma de você estimular a produção para fora era o Estado automaticamente dando incentivos para quem produzisse para fora. Só que isso é um grande problema, né, gente? Por quê? Se o Estado está dando empréstimo, está dando recurso
para o produtor que quer produzir para fora, muitos vão querer fazer isso e não vão produzir para cá para dentro. E quanto menos mercadorias eu tenho aqui dentro do mercado, mais elas vão custar. E isso, consequentemente, vai aumentando a nossa inflação. Então, a prioridade aqui do Estado é incentivar o produtor agropecuário, o produtor industrial, a produzir para fora e não para o nosso mercado. Vai vendo o problema. Olha só, para poder fazer as exportações cada vez ficarem mais importantes na nossa pauta, há uma desvalorização cambial. Porque se eu desvalorizo a minha moeda, o pessoal lá de fora que tem a moeda mais valorizada vai ver que é mais vantagem comprar aqui do Brasil. Então, pô, a gente consegue, desvalorizando nossa moeda, cada vez mais incentivar a galera lá de fora a comprar aqui dentro. Só que tem um problema nisso. Porque se a nossa moeda está desvalorizada, a galera daqui de dentro, para comprar produto lá de fora, vai ter um prejuízo muito grande, porque o nosso dinheiro desvalorizado automaticamente encarece tudo o que vem de fora. Então a gente já não está produzindo para dentro, está produzindo mais lá para fora, e cada vez mais fica difícil importar produtos. Nesse momento, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. E para você ver a dificuldade, os militares ainda colocam tarifas para a importação, dificultando, inclusive, as indústrias de conseguir captar, importar tecnologia para conseguir manter a sua competitividade. Então, cara, nesse momento, as medidas tomadas foram desastrosas. E isso acabou, consequentemente, fazendo com que o nosso mercado interno, que tinha sido valorizado desde o Vargas, fosse completamente desfavorecido. E para terminar toda essa lambança, né, relacionado às medidas tomadas nesse período, nós vamos ter o arroxo salarial. O arroxo salarial é quando o salário ele não vai ser corrigido de acordo com a inflação. Então, tipo assim, a inflação ela crescia, tudo ia ficando mais caro, mas o salário não era reajustado acima da inflação. Resultado disso, o poder de compra da população foi cada vez mais diminuindo. Então, mercado interno não tem. Se eu não tenho, consequentemente, pessoas comprando, eu vou ter menos pessoas produzindo. Se eu tenho menos pessoas produzindo, automaticamente tudo fica muito mais caro, elevando assim a inflação. Então, nosso mercado interno aqui, ó, vai de ralo nesse período, vai ser um grande problema aqui na nossa economia brasileira. Beleza? Consequências disso tudo, gente. Ó, sucateamento da nossa indústria nacional. A nossa indústria nacional não consegue se modernizar porque, consequentemente, atrair a tecnologia, comprar a tecnologia de fora, comprar peças, se modernizar, comprar máquinas, fica complicado por causa das taxas de importação e a desvalorização cambial. Eu tenho o aumento da dívida externa, porque o Brasil, nesse momento, ele vai se endividar cada vez mais para tentar reajustar a sua economia. A dívida contraída em momentos anteriores, lá dos empréstimos, não vai ser paga nesse período. Então, consequentemente, se a nossa dívida está muito alta, isso dificulta o Estado de conseguir captar investimentos. Afinal, quem é que investe em um país que não paga a sua dívida? Quem é que empresta dinheiro para uma pessoa que não pagou a sua dívida anterior? O Brasil perde credibilidade nesse momento. Ó, aumento também da nossa concentração de renda. O rico, nesse momento, mesmo com a crise, vai continuar mais rico, porque ele pega o seu dinheirinho e ele vai investir na Bolsa de Valores. E ele, ao invés de investir, por exemplo, num comércio, numa indústria, num empreendimento, ele não vai querer arriscar isso. Ele vai pegar o dinheiro dele, fechar o comércio, automaticamente ele investe o dinheiro na bolsa, os juros estão elevados no mercado, esse cara consegue ganhar mais dinheiro. Mas se esse camarada não investe no setor produtivo, não gera empregos. Então, cada vez mais a população de baixa renda não vai ter emprego, não vai ter poder de compra, os produtores não vão produzir porque não tem ninguém comprando. Gente, vai ser uma grande lambança dentro do nosso mercado. Então, o aumento da concentração de renda é muito importante se verificar esse período. Redução dos investimentos no setor produtivo. Como eu falei para você, a galera que tem grana, que pode fazer investimento, não vai mais investir. Ela vai querer pegar o seu dinheiro e investir no capital especulativo, na Bolsa de Valores. Só que quanto mais você pega e investe nas bolsas de valores, menos dinheiro você tem em circulação. E quanto menos dinheiro você tem em circulação, automaticamente isso faz com que o Estado emita mais papel moeda. Afinal, quanto mais dinheiro você imprime, mais rico você fica. Pelo amor de Deus, isso contém ironia, tá? Quanto mais dinheiro você imprimir, menos esse dinheiro ele vale. Então, automaticamente eu tenho aqui muita emissão de papel moeda
e o aumento considerável da inflação. O poder de compra da população aqui, ele está completamente destruído e automaticamente a nossa economia vai entrar num grave processo de recessão. Pois bem, você consegue ver que estamos num caos total no nosso mercado interno. Os governos militares tiveram um momento de elevadíssimo crescimento, o nosso milagre econômico, muito pautado, claro, nesses recursos estrangeiros e, consequentemente, permitiu a gente a fazer grandes investimentos. Porém, a crise do petróleo ou as sucessivas crises do petróleo fizeram com que a nossa economia entrasse num processo de declínio, abrangíssemos um momento de grande recessão, onde nosso mercado interno ele estava bem enfraquecido. E por conta disso, entre outros fatores também, em 1985 os militares eles vão sair do poder e nós vamos ter um próximo personagem para a gente estudar, que vai ser o José Sarney. Vale ressaltar que o José Sarney não foi eleito democraticamente. O cara que foi eleito por voto indireto, no caso, foi o Tancredo Neves. Mas ele veio a óbito, não conseguiu assumir e o José Sarney, que era vice dele, assume para poder a economia ela tentar dar uma respirada. Mas é verdade que o José Sarney não vai conseguir fazer grandes medidas. Coloquei aqui, ó. O momento é recessão econômica, momento onde a economia está muito estagnada, o crescimento está muito limitado. O Sarney vai elaborar algumas medidas que visam controlar a inflação, que naquele momento estava absurdamente elevada, dificultando qualquer tipo de investimento no nosso mercado interno, fora a nossa dívida que estava elevadíssima. E essas medidas, vale ressaltar que foram medidas ineficazes que o José Sarney ele fez. Uma delas, o Plano Cruzado, que foi a mudança da nossa moeda. Agora, a ideia de mudar a moeda foi até interessante, porque mudando a moeda, eu corto alguns zeros, eu tiro muita moeda de circulação que tinha sido impressa anteriormente, e nosso dinheiro tem uma sobrevida, ele volta a ter uma valorização. Mas como não teve nenhuma mudança estrutural na nossa economia, só mudamos a moeda, tivemos a queda da inflação num primeiro momento, num momento curto, mas depois a inflação voltou a disparar. É como se literalmente você pegasse um empréstimo para poder pagar um outro empréstimo. Você no primeiro momento tem uma sobrevida, mas na grande realidade você está devendo cada vez mais. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Temos outros planos, o plano Bresser e o plano Verão, planos curtos, planos sem muito tipo de estruturação da nossa economia, do nosso mercado, apenas para tentar controlar a inflação. Todos eles ineficazes. Então, nesse momento do governo do Sarney, a gente pega toda a década de 80 e chama de a década perdida. A década perdida vai ser o nome dado ao momento de uma estagnação econômica e, consequentemente, nenhum planejamento adequado para o crescimento novamente da nossa economia. Então, houve uma década só de problemas que foi sendo tapado o sol com a peneira. Automaticamente o Brasil entrou nesse momento grave de recessão, de valorização do seu mercado interno. E o Sarney, para poder tentar conter esse tipo de situação, ele começa um modesto processo de privatizações aqui no país. Privatizar nada mais é do que a empresa do Estado ser comprada pela iniciativa privada. Ora, o Estado está com tanta dívida, está tão onerado, está com tanta dificuldade de fazer investimentos, que é mais fácil que o Estado pegue empresas, indústrias que ele administra, comece a vender para a iniciativa privada. Assim o Estado faz caixa, deixa de gastar com pagamento de funcionário, com investimento em tecnologia e etc. Realmente o Estado faz um caixa e recebe ainda uma parte dos lucros da iniciativa privada, claro, uma parte bem pequena dessa fatia do bolo. Então, basicamente, nesse período, né, vamos ter um incipiente processo de privatizações, mas que, de certa forma, não vai ter um projeto para mudança da nossa economia brasileira, não. Mas já está sendo dado o início do que viria a acontecer a partir dos anos 90. E para encerrar, né, a gente tem que lembrar que o Sarney também estipulou o congelamento dos preços. Porque é aquilo, né? Já que está tudo caro pra caraca, é mais legal que o Estado fale que, não, agora não pode ser caro. Então, tipo, no mercado, na nossa ideia do que é o livre mercado, da economia de mercado, por assim dizer, o preço é pautado na oferta e na procura. Então, por exemplo, se por conta da oferta e da procura, você que é produtor de carne, por exemplo, você que tem um açougue, tem o custo em cima dessa carne, automaticamente você vai querer tirar o lucro em cima dela. Mas aí o Estado fala assim, não, você só pode vender a carne nesse preço daqui.
cara, quem é que vai querer produzir para poder ter, de fato, prejuízo na sua comercialização? Isso não vai dar nem um pouco certo, vai fazer com que a inflação dispare ainda mais. Então o nosso legado para os anos 90 é um legado muito negativo que vai ter na nossa economia brasileira. Espero que você tenha entendido, a gente vai dar sequência nesse vídeo aqui falando dos anos 90, mas para ele não ficar muito longo, eu vou parar por aqui agora e vou deixar o quadro para você tirar um print, para você fazer as anotações do seu caderno. Fica à vontade, comenta no vídeo se você tiver alguma dúvida. Tamo junto, um grande abraço.